Boa noite. Obrigada pela presença, gente. É um prazer. É a primeira vez que o Sempre um Papo está aqui no Sesc Piracicaba. Vou falar um pouco sobre o evento. Criado há mais de 30 anos, ele foi idealizado pelo jornalista Afonso Borges para proporcionar ao público poder conversar com os escritores, conversar com seus autores prediletos, debater assuntos de interesse geral, curiosidades. E é um projeto de incentivo à leitura. Luiz Rufato, escritor premiado, dispensa apresentações. É um prazer recebê-lo novamente aqui no... Já participou conosco várias vezes de Sempre um Papo. Muito bem-vindo mais uma vez, Rufato. Obrigado, Paula. Obrigado também para as pessoas que estão presentes. Bom, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse tema, do processo de industrialização do Brasil e como que isso está presente nos meus livros. Então, acho que vamos tentar abordar essas questões hoje. Vamos começar pelo último, esse que está sendo lançado hoje, Um Verão Tardio. A proposta de retomar no passado os rumos para chegar ao entendimento de um momento atual. Conta um pouco sobre o livro, por favor. Bom, eu acho que a questão para mim, eu vou começar lá do começo para chegar até o Verão Tardio, que primeiro é pensar o que significa, o que significou e o que significa esse processo de industrialização no Brasil, como que nós hoje estamos de alguma maneira para o bem e para o mal, como que hoje nós estamos sofrendo as consequências desse brutal processo que começa no final da década de 40, mais especificamente começo da década de 50, quando o Brasil ganha de presente, por ter participado da Segunda Guerra Mundial, ele ganha de presente a usina siderúrgica de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E porque o Brasil, vocês sabem, ele estava na dúvida, o Getúlio Vargas estava na dúvida se entrava na guerra a favor dos aliados ou contra os aliados. E ele foi convencido pelos Estados Unidos de entrar a favor em troca de uma usina siderúrgica. Talvez um pouco a contragosto, porque eu acho que no fundo ele gostaria de ter entrado a favor do eixo. Mas enfim. E a usina siderúrgica, ela dá início à indústria automobilística brasileira, né? E o que significa a indústria automobilística brasileira? Ela significa a entrada do Brasil na modernidade econômica, na modernidade social. Porque a indústria automobilística, ela, por suas próprias características, naquele momento ainda mais, ela movimenta uma série de outras indústrias, né? Então, para a implantação da indústria automobilística no Brasil, no grande ABC, houve uma mudança muito grande no perfil socioeconômico brasileiro. Naquele momento, nós estávamos com a população essencialmente rural, e assim, muito espalhada. São Paulo não era uma cidade grande naquele momento, e ela então, com o parque industrial montado no ABC, ela passa a receber imigrantes do Brasil inteiro. Muito bem. E o que interessa isso para a minha literatura? Interessa porque, a partir desse dado específico, ou seja, essa mudança do perfil do socioeconômico brasileiro, me interessava muito entender como que isso vai modificar a vida das pessoas, porque todos os meus livros eles tratam de questões políticas, mas nenhum deles a política está colocada, porque não me interessa a política como militância, não me interessa a política como ela é exercida, mas me interessa sim saber como que as medidas tomadas pela política, elas interferem na vida do cidadão comum, né? Então, eu comecei com esse livro aqui, que antigamente era publicado em 5 volumes, mas hoje ele é um volume só, que chama-se Inferno Provisório. Neste livro, Inferno Provisório, ele tenta fazer exatamente esse mapeamento do que ocorreu a partir de 1950. Ele começa, na verdade, com o êxodo rural. Ele foca numa pequena comunidade italiana de Minas Gerais e ele acompanha
mais ou menos alguns personagens dessa pequena comunidade rural italiana em Minas, até o final do século XX, quando, na verdade até 2002, até o final de 2002, quando então ele termina o livro, que é, não por acaso, no ano que o Lula foi eleito a primeira vez presidente da República. E não tem nada a ver com ele, mas é um marco bastante significativo do meu ponto de vista para compreender esse processo de industrialização do Brasil. Então, esse livro, O Inferno Provisório, ele abarca entre 1950 e final dos anos 90, na verdade, é mais ou menos isso, e ele tenta compreender como que esse processo de você viver num espaço amplo, né, de uma cidade pequena ou de um lugarejo perdido em Minas Gerais, e quando você transforma esse espaço amplo num espaço exíguo, de morar no subúrbio de São Paulo, por exemplo, e também como que esse processo de você viver um tempo sucessivo, que é o tempo sucessivo de uma pequena cidade ou da roça, no tempo simultâneo que você vive hoje. Então, o Inferno Provisório é basicamente isso, como que afeta, como as vidas das pessoas comuns foi afetada a partir desse brutal processo de industrialização. E mais tarde, hoje eu estou apresentando a vocês O Verão Tardio, que é esse romance que foi publicado este ano, acho que foi em maio que ele foi lançado efetivamente, que é um outro momento da história brasileira. Esse livro, do tempo presente dele é 2015, e então nós estamos aí numa outra circunstância, digamos assim, desse momento histórico que nós vivemos, e é uma tentativa de compreender o beco sem saída onde nós nos metemos por opção. Foi uma opção que nós fizemos, uma opção, digamos, uma opção coletiva que nós fizemos de nos meter num beco sem saída. Isso eu estou falando do ponto de vista de conteúdo, né? E só que para mim literatura não é só conteúdo. Aliás, a literatura para mim não é conteúdo, a literatura é forma. E para eu escrever esses livros, tanto esse Inferno Provisório quanto o Verão Tardio, e os outros dois também, o de mim já nem se lembra, que é esse outro livro aqui, que trata mais especificamente de um período da ditadura militar, sem falar da ditadura militar também. E o Steve Lisboa, eu lembrei de você, que não está aqui, que trata de um jovem que vai tentar a vida em Portugal, num momento em que ninguém mais falava disso, mas era um jovem que vai tentar a vida em Portugal porque aqui não dá para viver mais. Mas enfim, no meio disso tudo, ou antes disso tudo, na verdade, como eu disse, me preocupa muito a questão formal. Eu iniciei, na verdade, a minha carreira literária publicando esse livro aqui, que Eles Eram Muitos Cavalos, que é uma espécie de catálogo de possibilidades narrativas, e que foi por meio dele que eu tentei compreender como que eu poderia escrever essas histórias que estão presentes nesse livro aqui. Portanto, Eles Eram Muitos Cavalos é uma espécie de exercício formal mesmo, para que eu pudesse então compreender as histórias que eu escrevi aqui, e que redunda no final das contas nesse outro livro também, porque O Verão Tardio nasce de uma frase, ou de uma imagem, nem uma frase, de uma imagem que está presente no Eles Eram Muitos Cavalos. Eu não vou conseguir encontrar aqui agora, inclusive porque eu não vou conseguir ler, porque com esses óculos aqui eu não consigo ler, teria que ser com os outros, mas... não, olha bem que coisa, eu acho que eu até consigo ler, até achei sem querer, e foi sem querer mesmo. Deixa eu ver aqui, É uma imagem que está presente na página 122 deste livro aqui, que é uma imagem, são duas linhas, na verdade. Ele fala assim: morreu no Beira-Rio, tiro no ouvido, uma menina, 15 anos, ouviu? É tiro, vamos lá. Deitada na poltrona da sala, o sangue escorrendo, pingando no tapete, os olhos me olhando, me pedindo. E é exatamente só essa frase aqui, ou essa imagem, na verdade, é que vai gerar
esse livro, O Verão Tardio. Então, de alguma maneira, tudo que eu escrevi, ele está aqui, nasce mais ou menos aqui no Eles Eram de Cavalos. Gente, só para lembrar, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão, tem microfone aí na plateia. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, esteja à vontade. E pode perguntar a qualquer momento, a qualquer hora. Né? E sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Só não faço perguntas muito difíceis, que eu faço vergonha. Que já pensou passar vergonha aqui na frente, né? Até parei. Aí vai ser difícil. O Sempre um Papo é sempre... A gente tem um tema, mas a conversa é muito livre. É um papo mesmo, do escritor com as pessoas que estão aqui para discutir o trabalho dele, que tem alguma curiosidade. Luiz Rufato, qual é o momento brasileiro inserido, claro, nesse contexto mundial que nós estamos vivendo? Você colocaria como uma transição? É o início de uma nova época? O que está acontecendo quando a gente está falando da questão da violência, da desindustrialização e a influência disso nas cidades? O que está acontecendo no mundo, na sua visão, de um observador profundo, jornalista, escritor? Isso é interessante, porque, assim, de alguma maneira, eu acho que O Inferno Provisório, que é esse livro aqui, ele trata de um mundo, digamos assim, do ponto de vista econômico, um mundo que não existe mais. Porque ele trata mesmo de uma transição, né, da vida no campo, da vida do universo do mundo rural, né, para esse universo do mundo industrial, né? Mas ainda há, como ele vai até o final dos anos 90, ainda há aqui relações, digamos, claras, relações socioeconômicas claras. O que nós temos hoje, na verdade, é o que nós chamamos de precariado, né? Porque o que me interessa em todos os livros é a questão do trabalho, né? E hoje a questão do trabalho está posta em questão, né? As relações de trabalho hoje não são mais as mesmas, né? E elas, de alguma maneira, isso claramente interfere na vida das pessoas. E talvez até mesmo essa mudança nas relações de trabalho, ela com certeza provoca uma mudança nas relações entre as pessoas também, né? E inclusive é muito nítido, eu falo isso, digamos assim, de uma maneira posterior, ou seja, eu pensando daqui para trás, isso eu não pensava antes, mas, por exemplo, lendo os livros hoje, eu percebo nitidamente o que houve de mudança, por exemplo, nas relações familiares. O Inferno Provisório, ele começa com núcleos familiares muito claros. Por quê? Ele começa no mundo rural. O mundo rural, principalmente numa pequena colônia italiana no interior de Minas Gerais, as relações familiares eram muito sólidas, porque eram quase empresas. As pessoas trabalhavam para sobreviver e também para ganhar algum dinheiro, mas elas trabalhavam todas juntas. Eram as famílias que trabalhavam juntas, eram os núcleos familiares. E esses núcleos familiares, eles eram núcleos familiares de afeto, né? Eles eram extremamente ligados pelo sangue, pelo amor entre as pessoas, etc. Por mais problemas que tivesse, havia ali umas relações que elas partiam de relações familiares de laços sanguíneos, mas também eram relações econômicas. Isso no começo do livro. À medida que o livro vai avançando pela segunda metade do século XX, essas relações familiares, elas começa a haver ali um grande embate. Por quê? Primeiro, porque aí começa a haver um embate entre as mentalidades rural dos pais com a mentalidade urbana dos filhos. São valores que mudam, são visões de mundo que mudam, são formas de relação com o mundo que mudam. E quando você então vai dar esse salto para o verão tardio, esse salto para o verão tardio é mais claro ainda, porque aqui no verão tardio as relações familiares já não existem mais. A grande questão que está posta no verão tardio, eu acho, isso é uma leitura, obviamente, a leitura do autor nunca é a melhor,
É sempre uma leitura e nunca é a melhor. Mas uma leitura possível é exatamente esta, quer dizer, ali, sem que eu soubesse, porque o livro foi escrito em 2016, de 16 a 18, portanto, antes da eleição do Bolsonaro, mas o que está posto ali é exatamente a absoluta impossibilidade de diálogo entre os irmãos. E que, de certa maneira, foi exatamente o beco sem saída que nós nos metemos, a absoluta impossibilidade de diálogo das classes sociais no Brasil, da absoluta falta de diálogo entre as pessoas que formam a nossa sociedade e que provocou a polarização que nós temos hoje. Então, de alguma maneira, esses livros estão contando a história do Brasil por meio de histórias pessoais. É uma palavra que eu queria evitar, mas ela surge naturalmente porque hoje ela está presente nas famílias, nas relações de trabalho que mudaram, nas cidades, nessa polarização que você coloca tanto em política, que é a intolerância. As pessoas estão perdendo a capacidade da empatia, de compreender a vivência do outro e se colocar nesse lugar. O diálogo não é mais possível, cada um na sua bolha, isso dentro das famílias ou com os colegas. É uma visão possível desse momento, não só do Brasil, né, mas do mundo. A palavra intolerância, ela cai bem aí? Na verdade, eu acho que nós nunca deixamos de ser o que nós somos. Eu acho que o Brasil sempre foi um país intolerante, racista, homofóbico, machista, sexista, classista. Sempre foi. A questão toda é que esses elementos que nos constituem, eles sempre foram, de alguma maneira, abafados por uma ideia que nós tínhamos de nós mesmos, uma imagem que nós fazíamos de nós mesmos. Nós, por exemplo, porque no fundo, acontece que o Brasil é um país muito peculiar. Eu sempre, quando eu dou entrevistas, principalmente para a imprensa estrangeira, eu sempre chamo a atenção, você não pode tentar compreender o Brasil como um país da América Latina, porque o Brasil não é um país comum da América Latina. Nós temos características que nos colocam num lugar que só nós temos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós somos um país constituído por uma população afrodescendente bastante grande, bastante importante, coisa que nenhum outro país da América Latina é, e muito menos da Europa, etc. e tal, claro. Nós temos uma população imigrante de diversos países do mundo que nenhum outro país da América Latina tem também. Nenhum. Nem a Argentina. A Argentina tem muito italiano, mas é só. Nós temos gente do mundo inteiro morando no Brasil, né? Nós tivemos escravidão até final do século XIX. Todos os países da América Latina tiveram, quando deixaram de ser colônia, viraram república, nós viramos império. Então, assim, nós temos uma história muito particular. E eu acho que essa história muito particular que é a nossa, faz com que também a gente tenha que olhar para o nosso país de uma maneira muito particular. Ele não pode ser olhado como... Não há modelos possíveis para você, anteriormente, falar é esse modelo que vou encaixar o Brasil. O Brasil não se encaixa em modelos tradicionais. Então, eu acho que nós sempre fomos isso que nós aparecemos hoje. Só que nós, ao longo da nossa história, nós tentamos construir uma autoimagem muito positiva de nós mesmos. Mas veja bem, você já deve ter ouvido um monte de gente falar assim, nossa, não existem praias como o Brasil, não é verdade? Agora, você pode perceber que as pessoas nunca estão fazendo relação das praias do Brasil com outros países. Não. Elas falam assim, não existe lugar no mundo que tenha praias tão bonitas como o Brasil. Mas você está falando em relação a quê? A nada. Não existem praias mais bonitas do Brasil do que, sei lá, o Havaí, ou a costa do Mediterrânea, da França. Não, você não está comparando. É sempre uma imagem absoluta. Nós somos o país mais lindo do mundo, o país mais bacana, as pessoas mais legais. Tudo mentira, porque nós não estamos comparando com nada. São valores absolutos. E valores absolutos não são valores. Não querem dizer absolutamente nada.
Então, eu acho que nós fizemos uma autoimagem nossa do Brasil, né, que nós consumimos sempre isso aí. Até um determinado momento que a gente viu, peraí, nós não somos isso. Sabe? Nós somos racistas, sempre fomos. Sabe? Nós somos homofóbicos, sempre fomos. Sabe? Então, é simplesmente que eu acho que num determinado momento da história, da nossa história, nós tivemos que nos enfrentar e ver quem que nós somos e o que nós somos. Eu acho que nós descobrimos quem nós somos, sabe quando? Nós temos até uma data específica para isso. Foi no dia que foi votado o impeachment da Dilma na Câmara. Não no Senado, na Câmara. Quando desfilaram um a um aquelas pessoas lá dando voto a favor do impeachment ou contra o impeachment. E naquele momento, que durou o dia inteiro, não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei, fiquei o dia inteiro vendo, ali estava quem nós éramos. Naquele dia, nós olhamos e falamos, poxa, nós somos isto. Sabe? Nós somos esse horror que nós vimos aquele dia. Alguma pergunta, gente? Pois não, vou pedir só para falar no microfone, que nós estamos gravando. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Chico. Boa noite, Chico. Nessa transição do mundo rural para o mundo urbano, que você trata no Inferno Provisório, você como um fabulador de histórias, dentro desses hábitos rurais, de afetos, de tempos e espaços, e dentro desses hábitos urbanos, de afetos, tempos e espaços, qual dos dois você acha mais favorável à fabulação? Para você, como um fabulador, em que tempo e espaço e memória você fabula melhor? Né? E essa é a primeira pergunta. A segunda é um recente artigo do sociólogo Gessé Souza. Ele fala que o Brasil não é um país que veio de Portugal, mas um país que veio da escravatura e que até hoje a gente colhe os frutos dessa visão, né, de escravocrata e preconceituosa e vamos dizer, imperialista e tal. Queria que você discorresse um pouco sobre esse assunto, sobre as duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Chico. Então, com relação à primeira questão, é curioso, porque eu falei de afeto e você repetiu a palavra afeto, e é mesmo afeto. Afeto sempre nos leva para um lugar de tranquilidade, de aconchego, né? E não necessariamente é isso, né? O mundo urbano, o mundo rural e o mundo urbano que é tratado no Inferno Provisório, ele é extremamente violento. Mas é uma violência, não é a violência que tem no cinema brasileiro de bang-bang e de tiroteio, não, uma violência muito pior do meu ponto de vista, que é a violência sutil, né? É a violência contra as crianças, violenta contra as mulheres, é o exercício do poder dentro de casa. Ou seja, eu acho que aqui já está presente toda a violência que nós temos hoje, mas que hoje ela é visível, porque quando você sai de casa você a enfrenta, mas ela é dentro de casa, né? Então, assim, quando você fala em fabular, eu adoro essa palavra, eu acho que a palavra é chave para a constituição da literatura, né? Eu confesso a você que eu não me sinto melhor numa ou na outra, nenhum dos dois mundos. Eu te diria o seguinte: o mundo rural, ele permite digamos, é uma coisa meio estranha, mas ele permite uma fabulação poética maior do que o mundo urbano, porque ele está inserido dentro de um contexto imagético que faz com que as paisagens e as pessoas elas tomem uma forma que é uma forma, digamos assim, mais indefinida e, portanto, mais passível de você transformar em poesia, né? Enquanto no mundo urbano, o mundo urbano é muito mais duro, né? Embora eu tente sempre colocar a poesia, encharcar a minha prosa de poesia, porque eu acho que é a única maneira que eu encontro de fazer com que as histórias que eu conto sejam palatáveis, se é que são palatáveis, não sei, mas no mundo urbano a dureza, ela quase que impossibilita que essa poesia se constitua de uma maneira mais efetiva, né? Mas eu não sei, eu acho que eu gosto de transitar nessas duas modalidades,
Inclusive no Verão Tardio existe sempre isso. Ele começa na cidade e ele termina porque as memórias ali são confusas. Como todos os meus livros não tem começo, meio e fim, eu sempre brinco que eles têm começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem, né? Sempre a questão dessa memória afetiva de um lugar que na verdade é uma ilusão, porque o passado não existe, né? O passado é uma construção nossa, mas ele sempre está ali voltando um pouco para o mundo rural, porque de alguma maneira o mundo rural tem essa possibilidade de poesia, né? Agora, com relação à questão da nossa constituição psíquica, eu digo coletiva, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa questão que você coloca é claríssima. O Brasil é um país de relações escravagistas, escravocratas. Ela permeia todas as nossas relações. É do compadrio também, ou seja, nós sempre estamos tentando encontrar formas de burlar, né, as leis e burlar o estabelecido por meio do poder que você pode exercer. Pode ser um pequeno poder, pode ser um grande poder, né? E isso assim é muito patente. Isso demonstra claramente que a nossa sociedade ela se constitui de indivíduos que não formam uma coletividade, né? Eu sempre brinco que assim, o Brasil é o seguinte: quem é rico sonha em ir para Miami, né? Pobre que é descendente de europeus sonha em pegar o passaporte para ir embora. E pobre que não é descendente, ou é muito pobre, ele sonha em ganhar na Mega Sena para ir embora. Todos nós sonhamos ganhar alguma coisa e ir embora. Por quê? Porque nós nunca tivemos essa capacidade de pensar o Brasil como um lugar em que nós estamos juntos e que nós, portanto, temos que fazer disso aqui um lugar que dê para morar, né? Ninguém, nem o mais miserável dos brasileiros, nem o mais bilionário dos brasileiros pensa no Brasil como um lugar seu. É sempre um lugar de passagem. Eu me lembro, tem um poema do Afonso Romão de Santana que ele diz, né? Como é que é? Ele fala: o Brasil não é um acampamento. E é mesmo um acampamento, né? A gente está aqui provisoriamente, né? Se a gente puder, a gente dá o fora e vai para outro lugar qualquer. O que é uma pena, né? Porque todas as vezes que eu saio e volto para o Brasil, eu penso: puxa vida, né? Isso aqui é tão legal, né? E não é. Ali, ó, mais uma pergunta. Boa noite. Como é que você chama? Letícia. Oi, Letícia. Obrigada por ter vindo. Tá, eu agradeço pela presença. Então, Luiz, queria fazer duas perguntas. Uma, que eu achei uma coisa muito interessante que você falou, que a literatura não é, para você, não é conteúdo, que a literatura é forma. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E a outra coisa é que você falou, não lembro exatamente quais foram as palavras, mas você falou que você não faz política nos seus livros, mas você usa a política. É isso. Então, Letícia, na verdade, assim, a primeira pergunta ela é fácil de compreender, que é o seguinte: quando todo mundo fala assim, né, você já deve ter ouvido milhões de vezes alguém falar assim: minha vida daria um romance. Não é verdade? Todo mundo fala: minha vida daria um romance. E é verdade, a vida de todas as pessoas daria um romance. Isso é conteúdo. Ou seja, todo mundo tem conteúdo. Agora, para isso se transformar em romance, é aí que vem o grande desafio, que é a forma. Como transformar a vida de cada pessoa num romance? Então, aí é a questão formal. Quer dizer, é aí que vem a possibilidade de você fazer escolhas, né? Você construir uma linguagem que se adequa ao que você quer contar, você tentar transformar a história que você ouve, depurar essa história e transformar numa história que é individual, mas que ela pode ser compreendida coletivamente. Ou seja, ela deixa de ser uma história particular e singular e passa a ser uma história que qualquer pessoa possa compreender. Eu gosto muito de pensar que a literatura, ela busca, pelo menos eu busco na literatura,
é o que eu chamo de transcendência da literatura. E o que é a transcendência da literatura? A transcendência é você conseguir dar uma perenidade ao que ela tem de precário. O precário da literatura, o que é? Tempo e espaço. O que são isso? Eu escrever hoje, né, no Brasil, né, ou seja, no tempo e espaço, o tempo hoje, o espaço Brasil, e poder ser compreendido em outro tempo e em outro espaço. Isso é um desafio da precariedade, esse é o precário na literatura. E como é que você consegue essa transcendência? Por meio da linguagem. É a linguagem que vai dar essa perenidade. É como você vai contar essa história. Então, assim, para mim foi muito claro isso, assim, o que, ou seja, a história a ser contada, isso aí, todo mundo tem uma, né? Agora, como contar essa história é o desafio. Esse realmente é o grande desafio, é você encontrar a maneira adequada e a maneira correta de dar conta desse recado. Isso é um grande problema. Do que ele dá conta muito bem, né, aliás. E aí a segunda questão... A política. Da política. Então, veja bem, a política me interessa profundamente, não só a política e a economia, nessa superestrutura da política e economia me interessa profundamente, mas só para eu tentar compreender como que ela vai agir ou vai modificar a vida das pessoas normais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo mais claro. Esse livro aqui chama De Mim Já Nem Se Lembra. Esse livro aqui, eu me desafiei a contar, ou pensar, ou fazer uma reflexão a respeito da ditadura no Brasil. Não há nenhuma vez sequer a palavra ditadura, não há uma vez sequer a palavra política, nada disso, não tem momento algum, não se fala sobre isso. Esse livro é simplesmente o seguinte, é a história de uma... eu vou contar dessa maneira, depois eu vou explicar o que é isso. Tá? A história, a minha mãe morre e eu encontro uma caixinha de sapato com, não sei, 40 e poucas cartas que meu irmão, que veio morar em Diadema, trabalhar na indústria automobilística, manda para ela entre 1971 e 1978. Então, são essas cartas, ele contando trivialidades da vida dele. Como ele chegou, como ele foi recebido, aí depois ele arrumou uma namorada, depois essa namorada, ele não continua com ela, porque ela quer fazer faculdade, e ele muito machista, mas não é nem só machista, mas com uma mentalidade ainda meio rural, ele fica com medo de ela fazer faculdade e largá-lo, porque ele é um mero torneiro mecânico. E é só isso, é uma história. De vez em quando ele percebe que, ele conta que um rapaz que trabalhava com ele lá sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ele e tal. Não tem nada, não há absolutamente nada de política, e muito menos fala sobre ditadura no livro. Só que literalmente é sobre a ditadura militar brasileira. Eu acho muito mais interessante contar a história desse jeito, porque é uma história de gente comum. Não é gente que teve na militância, que foi torturada. Não é que eu não acho importantíssimo. Eu digo, o personagem não teve isso, né? Isso é, digamos assim, é o lado, digamos, mais óbvio da ditadura. Mas existe um outro lado da ditadura, que foi o massacre que foi feito com as pessoas que nem sabiam que existia ditadura no Brasil. Isso me interessa para meus livros. Então, por isso que eu te disse, não a você, por isso que eu disse que a política é fundamental para mim nos meus livros, mas só como ela atua, ou como ela age, ou como ela interfere na vida das pessoas comuns. É fundamentalmente isso. Esse chama-se De Mim Já Nem Se Lembra. Isso. E aliás, agora eu vou explicar. Na verdade, essa história que eu contei da minha mãe morrer, das cartas e tal, não é verdade, é literatura, né? Mas a história é essa. A história é exatamente essa. Mais alguma pergunta? Pois não. Boa noite. Boa noite, Paula.
Luiz, você quando você escreve, né, a sua literatura, você falou que você fez a transição da zona rural, daquelas famílias interioranas de Minas, daqueles que viviam também como se fosse uma empresa, né? E aí você narra os problemas da industrialização, né? Enfim, isso hoje é um caminho sem volta, né? Assim, em literatura, você acha que o Brasil voltaria ao statu quo melhor se nós fizéssemos o caminho inverso? Se nós retrocedêssemos? Não, de forma alguma. Não, a história não anda para trás, a história anda para frente. E o fato de discutir essa questão da transição não significa que o antes era melhor do que hoje. A nossa expectativa de vida da década de 50 era de 40 e poucos anos, a nossa expectativa de vida hoje está por 70 anos, né? As mulheres morriam de parto na década de 50, hoje ainda morrem, mas muito número infinitamente menor, né? Alguns problemas persistem, por exemplo, morria-se de tuberculose na época, ainda se morre de tuberculose no Brasil, morria-se de disenteria, mas se morre hoje ainda de disenteria também. Mas sem dúvida alguma, por exemplo, o índice de analfabetismo naquela época era de 70%, hoje esse índice deve estar por volta dos 10%, então seria uma estupidez da minha parte achar que da década de 50, ou o momento histórico que nós vivíamos na década de 50 era melhor que hoje, de forma alguma, não é mesmo. Agora, eu também não acredito que a história seja uma seta que aponta para frente. A história, ela não vive os mesmos, por exemplo, São Paulo, vamos pegar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela vive no século XXI, quando você vai no Hospital das Clínicas, e se você tiver um problema de coração lá, eles te operam como se você estivesse nos Estados Unidos, assim, com as melhores máquinas do mundo, né? Mas se você morar na periferia de São Paulo, você morre de disenteria, como se morria na Idade Média. Portanto, a história não é não se vive o mesmo momento histórico no mesmo lugar, né? No mesmo lugar você vive momentos históricos bastante diferentes. Então, provavelmente, na cidade de São Paulo, você tem lá gente vivendo pior do que na década de 50 e outras pessoas vivendo melhor que na década de 50, né? A história não volta, a história não faz caminhos inversos, mas ela também não está situada nos mesmos lugares ao mesmo tempo, né? O que eu acho, e aí não acho, eu tenho certeza, é que o caminho que nós percorremos poderia ter sido diferente. Isso, para mim, não há a menor dúvida. Nós poderíamos, ao longo desses 70 anos, 60 anos aí de processo de modernização do Brasil, nós poderíamos ter nos transformado num país mais igualitário, num país mais justo, de vários pontos de vista. E isso, sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso. O problema é que nós sempre fizemos escolhas erradas, eu acho. A história política do Brasil é uma história trágica. São pequenos momentos de democracia recheados de grandes momentos de ditadura. O final do Império é um golpe militar, aí que entram os militares, começam a República Velha. A República Velha acaba com um golpe civil, mas um golpe do Getúlio Vargas, que dá um outro golpe em 37 contra ele mesmo, né? Depois, quando termina o governo, a ditadura Vargas, tem um pequeno momento de democracia, outro golpe militar, né? Então nós entramos aí no processo de democratização, aí há no meio do caminho um outro golpe, que foi um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, independentemente de eu achar o governo bom ou ruim, eu acho o governo uma porcaria do governo, mas foi um golpe militar, um golpe parlamentar. Ou seja, nós temos aí uma série de interrupções da nossa vida democrática provocada por interesses absolutamente da nossa elite. E mais ainda, e aí é um cara de direita que tem um conceito da elite brasileira, da elite branca brasileira, que é o Cláudio Lembo, um jurista, que ele é de direita, um sujeito que eu tenho muito respeito por ele, porque ele é um liberal. E ele foi a primeira pessoa a colocar claramente que o grande problema do Brasil
é que nós temos uma elite branca absolutamente voltada para os seus próprios interesses e que o Brasil não anda para frente porque os interesses dela não podem nunca ser contrariados. Então, assim, para mim é só isso. Quer dizer, o que eu tento tratar nos meus livros, como eu disse, não tem política nos meus livros, em momento algum, não há política, não há nem alguém fazendo política, militância política, distribuindo panfletinho, isso não me interessa. Mas o que há, sim, é uma proposta de reflexão a respeito dos caminhos que nós tomamos ao longo desse tempo todo, e sem julgamento. Isso foi uma decisão que nós tomamos. No final do ano passado, coletivamente, nós tomamos uma decisão indiscutível, que foi a eleição do Bolsonaro. Eu acho uma tragédia, mas foi uma decisão que nós tomamos. Nós todos tomamos. Nós apostamos nessa tragédia. E estamos pagando, e vamos pagar ainda um preço muito alto por essa escolha que nós fizemos. Eu acho. Voltar para você. Isso. Essas duas imagens, você tem o homem cordial, né? Aquela definição de um brasileiro cordial, né, de Darcy Ribeiro, e depois você vê hoje, nos tempos atuais, uma violência, assim, governadores comemorando assassinatos de negros na periferia, bandidos, você vê o próprio governo federal estimulando um discurso belicista, né, e você vê esse filme Bacurau, agora recente, que de alguma forma mostra um brasileiro extremamente violento, uma reação violenta uma metáfora de um grupo estrangeiro que tenta, e ele reagindo com uma violência extrema, tal. Como é que você vê esses dois lados do brasileiro, essa definição de um homem cordial e de uma realidade hoje que se mostra bastante violenta e que estimula essa coisa da arma e da, né? Que brasileiro qual brasileiro você vê aí nesses dois polos? Eu continuo achando que a autoimagem que nós temos de nós mesmos, ela não coincide com a realidade, nunca coincidiu. Nós não podemos pensar que o Brasil ou os brasileiros são pessoas bacanas se a gente imaginar que nós tivemos escravidão até 1888. Quer dizer, como assim? Como que nós podemos pensar de nós mesmos, né, que nós somos pessoas cordiais ou bacanas ou não violentas, se nós tivemos uma das páginas mais vergonhosas que nós podemos ter? Então não é possível. E mesmo se pensarmos, por exemplo, em todos os movimentos de revolucionários que houveram no Brasil, que também é uma coisa que a gente sempre tenta falar, no Brasil nunca teve problema de guerra, etc. e tal. Claro que teve. O Segundo Império, Dom Pedro II, se vocês forem ver, é uma instabilidade política terrível e que teve que ser sufocada a sangue mesmo. Assim, uma das primeiras vezes que se usou aviação contra a população civil no mundo foi no Brasil, em 1910, na revolta dos Moccas, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Nunca, assim, foi uma das primeiras, foi antes da Primeira Guerra Mundial, que eles levaram os aviões para lá e jogavam bomba com a mão. Então, assim, não é verdade que essa violência é a violência que nós vimos hoje. Não, essa violência sempre existiu, né? Você pensar como que terminou a tragédia do Antônio Conselheiro na Bahia, né? E vários outros momentos da história política brasileira, mesmo a ditadura militar no Brasil, que todo mundo fala assim, aqui no Brasil a ditadura foi amena. Cara, eu fico horrorizado. Se tivesse sido assassinado pelo Estado uma pessoa já era um absurdo, mas no mínimo 500 pessoas, porque eles não contam os índios. Porque foi um monte de índio morto que não é contabilizado, porque no Brasil o índio não é gente, né? Então, assim, eles dão lá de barato 500, 600 pessoas, fora os 8 mil índios que foram assassinados. Então, assim, não é verdade que essa violência que ocorre hoje é algo de agora, é algo que nasceu agora. Não, essa violência esteve sempre presente na história do Brasil, sempre. Só de pensar que ela, na verdade, começa com a dizimação
dos índios brasileiros logo que os portugueses chegaram aqui, né? Calcula-se que havia 5 milhões de índios na época, hoje nós temos 800 a 900 mil índios. Então, não levar em consideração essa violência original, né? Quer dizer, o nosso país, ele inicia-se, ele começa, ele digamos assim, ele ganha um estatuto, né, de civilidade com a dizimação da população autóctone brasileira. Então, eu acho que não, eu acho que nós sempre fomos isso. É que a gente construiu uma autoimagem tão forte, né, ajudada inclusive pelos intelectuais brasileiros e pelo toda a propaganda que o Estado brasileiro sempre fez, de tentar construir realmente uma imagem que não é de forma alguma verdadeira, nunca foi. Ela sempre foi uma imagem, sempre foi uma construção bastante equivocada e interessada, evidentemente, de um país ou de uma sociedade ou de uma população que não é nada disso, né? Voltando a Cecília ali. Letícia, desculpa. Vou passar o microfone para você, só um minutinho, Letícia. Eu queria só fazer uma observação, assim, um comentário, talvez, não sei. É que, assim, por mais que o Brasil seja um país mesmo herdeiro, né, das tradições de uma mentalidade escravista e tudo mais, o preço, vamos dizer assim, que a elite brasileira paga por isso, né? Ou seja, por ter durante quase 400 anos trazido forçosamente, né, os africanos para escravizarem aqui no Brasil, digamos assim, o grande trunfo, vamos dizer, da população afrodescendente e acho que brasileira atual é que hoje os símbolos nacionais são samba, o carnaval, a capoeira, ou seja, o futebol também, né? São símbolos que majoritariamente assim são afro-brasileiros, quer a elite queira ou não, né? É o preço que ela tem que pagar. Não sei o que você acha. Mais alguma pergunta? Eu queria abordar com ele agora a questão literária dessa inspiração da política, da história, do momento atual, para transpor isso para os livros. Como a gente está falando de literatura, o escritor tem que ter uma rotina, a capacidade de observação, uma forma de se policiar para contar uma história. Como é o Rufato escritor? Eu sou extremamente disciplinado. Eu sempre bom, eu sou um trabalhador, né? Eu vivo de literatura há 16 anos e eu sempre achei ainda continuo achando muito estúpida aquela imagem do escritor doidão que passa a noite inteira no botequim, bêbado, sabe, drogado, e que depois vai, senta. Eu sempre achei, realmente, para mim, tá? Para mim, eu acho ridícula essa ideia. Para mim, eu sou um sujeito absolutamente o contrário. Eu sou o negativo disso. Eu durmo cedo, acordo cedo. Às 5h30 da manhã todo dia eu estou acordado. Às 6 da manhã, no máximo 6h30, eu estou trabalhando já, sentado no computador. E vou até umas 11h30 da manhã todo dia. E conciliando com palestras, as viagens? Aí eu faço meu almoço às 11h30, eu mesmo faço o meu almoço. E aí à tarde eu sou o meu agente. Não só agente literário, mas também agente pessoal, né? Secretário pessoal. Cuidar da casa, banco, armazém, todas essas coisas que envolvem o dia a dia da pessoa, né? E
E viajo muito, né? Eu passo boa parte do ano viajando, ou aqui no Brasil ou fora, uma boa parte de fora também. Mas não tem muito glamour. Depois de um certo tempo você começa a ter muita dor nas costas, porque também tá essa ideia, né, de uma coisa glamourizada, nossa, sabe? Que nada, é uma chatice danada, porque você fica sozinho, trabalhando, ninguém entende o que você faz, né? Aí quando as pessoas perguntam o que você faz, eu sempre falo assim, eu mexo com livro, que em Minas Gerais a gente fala que mexe com alguma coisa, né? Eu falo, eu mexo com livro porque é verdade, absoluta verdade, mas não quer dizer absolutamente nada também, né? Mexer com livro, você pode ser livreiro, sei lá, bibliotecário, sei lá, um monte de coisa, né? Mas é a verdade. E também as viagens, todo mundo fala, nossa, cara, você fica viajando o mundo inteiro, que legal. Não é, você vai trabalhar, então você não vai fazer turismo, né? É diferente fazer turismo. Então não tem glamour, sabe? Essa ideia de glamourizar, né? Que muitos colegas tentam glamourizar, não, sou diferente e tal. Diferente nada. É suor, é trabalhar pra caramba. O Brasil está chamando mais atenção lá fora nesse momento. Você esteve recentemente na Alemanha, passou um bom tempo lá agora, em Frankfurt, e a questão das queimadas da Amazônia, a questão do novo governo, as discussões e polêmicas que têm acontecido, nós estamos chamando mais atenção para esse lado negativo, na sua opinião? Foi o que você observou? Assim, eu viajo assim, como escritor, né, para o exterior todos os anos desde 2003 e houve 3 momentos diferentes assim. O primeiro momento é um desinteresse total pelo Brasil, que é o primeiro momento estou pensando em 2003 para cá, né? Desinteresse, o Brasil não chamava atenção nem positiva e nem negativamente. Ao longo do governo Lula, principalmente do segundo governo Lula, no final do primeiro governo e mais particularmente do segundo governo Lula, aí já há um certo encantamento em relação a que estava acontecendo aqui, né? Nossa, está acontecendo alguma coisa, né? As pessoas queriam, e o Lula é um sujeito muito carismático, então todos os lugares que você ia, todo mundo falava, pô, o que está acontecendo e tal, era um dado bastante positivo. Esse dado positivo ele vai até 2013, mais ou menos, quando começam a acontecer aqueles várias manifestações no Brasil que antecedem a Copa do Mundo. A dos 20 centavos, começou por aí. Que começa com 20 centavos e acaba no recrudescimento da extrema-direita. Na verdade, aquilo ali é um movimento muito pouco compreendido, né? Mas no fundo é isso, ele começa com uma reivindicação, digamos assim, de esquerda e se transforma num movimento de direita, de extrema-direita. Porque a Copa do Mundo, né, todo mundo estava voltado com os olhos para o Brasil, né? Então estava havendo muita manifestação, as pessoas começaram a falar da corrupção por conta da construção de estádios, etc. e tal. Então esse foi um outro momento, quer dizer, um momento de certa estupefação. Afinal de contas, o que está acontecendo? Não se sabia, nem nós também sabíamos muito bem, né? E depois vem aí um desencanto com o que estava acontecendo, e agora, este momento, nós estamos num outro patamar. De descrédito total, né? O Bolsonaro conseguiu fazer com que o mundo inteiro ria dele. O mundo inteiro ri dele hoje, né? Eu acho que não devia rir, porque o mal que ele está fazendo aqui não é bom, não dá para rir disso. Mas o mundo inteiro ri, porque eles não acreditam nas estupidezes que estão sendo feitas. Enfim. Então, agora, independentemente disso, eu acho que todo esse período, para mim, ficou claro o seguinte: o Brasil não tem a menor importância, nenhuma importância no cenário mundial. Por quê? Porque é simples. Um país só tem importância no cenário mundial quando ele significa alguma coisa, né? Então, assim, para ele significar alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa para oferecer que seja minimamente interessante para as pessoas prestem atenção nele.
Qual que é o problema do Brasil? O Brasil é um país enorme, então, portanto, só pelo fato dele ser grande, ele devia chamar atenção. Tem a maior floresta tropical do mundo, segundo motivo para chamar atenção, e tem uma economia punjante, um terceiro motivo para chamar atenção. Só que o que nós fazemos disso? Nós fazemos nada, nós queimamos a floresta, vendemos as nossas riquezas a preço de banana, né? E temos um país absolutamente instável, desinteressante e com uma... Ou seja, a gente hoje, a gente não... Quando você pensa... para mim o mercado editorial é muito interessante eu pensar a importância que um país tem. Vamos pensar assim. Prêmio Nobel. Né? O Prêmio Nobel até 1945... Até o começo da guerra, porque aí teve um período que ele parou por causa da guerra, mas até 1945 isso é muito claro, vocês podem observar, eu já fiz essa pesquisa. Até 1945 havia algumas línguas que monopolizavam. Eram os franceses, ganhavam muitos prêmios, os países de língua inglesa, mas basicamente Inglaterra, mas basicamente os países de língua inglesa, os russos e os escandinavos por razões óbvias, né? Muito bem. E eventualmente também um pouco de espanhol. A partir da Segunda Guerra, o que acontece? Há uma mudança total disso aí. Há uma prevalência absoluta de escritores de língua inglesa ganhando o Prêmio Nobel. Aí você fala, bom, claro, eles melhoraram, eles ficaram melhores. Não, eles não ficaram melhores. Simplesmente a língua inglesa dominou o mundo. E, evidentemente, se alguém que domina o mundo, é evidente que ela vai prevalecer sobre o interesse do mundo. Então, aí outra pergunta. Quantos escritores de língua portuguesa ganharam o Prêmio Nobel até hoje? Veja bem, a língua portuguesa, se não me engano, é a quinta maior, com mais falantes do mundo. Até hoje ganhou quantos prêmios Nobel? 1. Por quê? Porque os países que conformam os países de língua portuguesa não têm nenhuma importância no espectro do mundo. Pensamos no momento, nós até pensamos que nós teríamos alguma coisa, né? Só que hoje você descobre que nós nunca fomos nada, né? E foi uma escolha que nós fizemos, eu acho, continuo achando que foi uma escolha que nós fizemos consciente. Temos mais alguma pergunta? Saramago, brasileiro nunca. Então, para encerrar, gente, eu gostaria de pedir ao Luiz Fato que deixasse, vamos falar do futuro agora, uma mensagem aí de momento de esperança. Depois disso tudo, a gente deve ainda ter esperança. O brasileiro não aprende com a própria história nunca foi realmente contada. Qual o caminho, que rumos você está enxergando por aí? Lembrando da questão da migração, dos governos de extrema-direita, não só aqui, mas no mundo, tudo que está acontecendo. Estamos caminhando para uma guerra, estamos caminhando para outro ciclo? Assim, eu sempre brinco que assim, só duas profissões fazem projeções para o futuro, né? Economistas e meteorologistas, e ambos erram sempre, né? Sempre eles erram. Então, eu não me meto a fazer projeção, mas evidentemente que assim, se a gente pensar só no Brasil, quer dizer, o cenário que se coloca aí para a gente nos próximos anos, eu acho um cenário bastante triste, porque eu tenho, para mim, eu sou um democrata e não abro mão disso. Então o Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, então, em princípio, ele já teve vários motivos para ter o mandato dele cassado. Antes, como deputado, ele já cometeu um crime, né? É um crime o que ele cometeu quando ele disse ser favorável à tortura. Isso é um crime contra a humanidade e não aconteceu nada, ele não foi cassado nem nada, né? Curioso. E ele, ao longo desses 10 meses de governo, ele já cometeu inúmeros outros, alguma coisa parecida com um crime, também não aconteceu nada. Então, assim, se o Congresso não fizer nada para cassar o mandato dele, dentro das normas, tudo dentro do bojo democrático, né?
nós vamos ter aí mais 3 anos pela frente de Bolsonaro. E se por acaso ele for, por um motivo qualquer, impedido de continuar o mandato dele, nós vamos ter aí uns mandatos do general Mourão. Então, não tenho muitas esperanças de que nos próximos 3 anos aconteça nada de bom, não. E, não sei, o cenário internacional é muito desagregador, né? Nós temos aí um momento muito esquisito, né? Onde claramente hoje você tem na Europa 20% da população europeia, em geral, na média, que vota na extrema-direita hoje, né? Essa é uma média curiosa, vocês podem observar, nós observamos assim, todos os países da Europa hoje têm, tirando Portugal, tem mais ou menos uma média de eleitores de centro-direita e extrema-direita, mais ou menos, de centro-direita não, de extrema-direita, mais ou menos aí por volta de 20%, que é um número absurdamente grande, né? E se isso vai crescer ou não vai, eu acho que vai depender muito da economia. E aqui no Brasil também, né? Vai depender muito de como a economia vai se comportar nos próximos anos. Mas eu acho que, pelo menos nos próximos 3 anos, não vejo nada de interessante que possa me provocar qualquer tipo de juízo um pouco melhor do que esse. Enfim. Gente, só vou terminar uma coisa. Olha, eu falei muito de política, mas eu sou escritor. Então, os livros estão à venda lá fora. Não tem nada com política. Né? Se vocês quiserem comprar os livros, olha, eu ficaria felicíssimo. E até autografo os livros, se vocês quiserem. É isso que eu ia dizer. Muito obrigada a todos pela presença. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal do SESC. Foi ótimo e, principalmente, obrigado, Luiz Rufato. Mais uma vez, um prazer papear, prosear com você aqui. E a gente espera você em muitos outros eventos. Eu sempre me considero um escritor privilegiado, porque eu sempre falo assim, poxa, deve ser muito triste o cara ser um best-seller, porque ele não conhece os leitores dele, né? Agora, eu, como não sou um best-seller, eu fico muito feliz que eu conheço cada um dos meus leitores. Não tão poucos, então eu conheço cada um deles, o que é um privilégio, não é verdade? É um privilégio. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo. Ele estará lá fora, então, para autografar.